Olá, estamos começando mais um Erivelton Braz Entrevista e hoje comigo, Thales Medeiros, atleta de duatlon, e nós estamos num cenário super importante para João Monlevade e região, o grande estádio Luizense. O Thales ele é um entusiasta do esporte e recentemente se reuniu com o prefeito Laércio Ribeiro para apresentar algumas ideias para usar esse espaço e trazer mais vida para o estádio Luizense. Olá, Thales, bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma alegria conversar com você. Olá, Erivelto, tudo bem? Estamos aqui para poder falar um pouco sobre nosso querido estádio, né? Um local de muito tempo de treinamento, muitos anos de uso, e que aí a gente precisa ter um pouco de cuidado com ele e a gente está disposto a fazer o que puder. Muito bom. Você recentemente, né, teve com o prefeito, como eu disse, e levou umas sugestões. Mas antes da gente falar das sugestões, você, por seu trabalho como professor universitário, você chegou a morar na Europa. Foi. E eu me lembro que a gente já conversou sobre isso, e você falou que não tem, é difícil ter espaços públicos destinados ao esporte de forma gratuita, não é isso? De forma gratuita, como acontece por aqui, não. Existe um espaço público, como por exemplo, né, eu morei em Leicester, no Reino Unido. Lá a gente tem uma pista de atletismo em excelentes condições, mas por mais que ela seja pública, ela é paga. Então você Aham. tem um acesso que é controlado por meio de assinaturas, né? Ou então você paga uma mensalidade, você Uhum. usa a pista nos horários que estão destinados ao público, porque os outros demais horários estão destinados a clubes ou a escolas para aulas. Certo. Então a gente tem esses espaços, mas eles são necessariamente pagos, né? E aqui nós temos um espaço aberto, municipal, gratuito, que, né, pode ser útil para todos nós. E demanda de investimentos e atenção, né? Então foi essa conversa que você teve com o prefeito e a equipe. Ah, foi sim. A gente teve lá, né, há uma semana, onde, preocupado com a situação do estádio, por eu utilizá-lo há tantos anos, né, então imaginei, poxa, vamos fazer alguma coisa, né, eu estou há tanto tempo vivendo, usando esse local, e eu acabei, eu posso dizer que, com base muito na experiência minha de ter vivido fora e ter visto muito do movimento das pessoas, é, procurarem melhorias para a sociedade. Então eu Uhum. falei, não dá para poder ficar parado vendo um espaço como esse sem ter, né, a devida atenção. Então eu comecei a procurar pessoas para poder me ajudar, e então na semana passada eu tive a reunião com o prefeito Laércio, né? Então eu fui levar para ele algumas sugestões, tentar motivá-lo a ter um pouco de atenção com esse espaço, e acho que as coisas começaram a caminhar, sabe? Eu tenho esperança de que a gente consiga, apesar de nós precisarmos de dar muita energia para esse local, mas que a gente tenha a possibilidade de transformar esse local num lugar melhor. Uhum. Nós temos aqui, né, para quem não conhece o estádio Luizense, temos uma pista, né, de atletismo, Uhum, além do campo. Muita gente, claro que tem a referência do estádio como um ponto de futebol, que para isso ele foi construído, uhum. mas temos no entorno, né, Thales, uma pista de atletismo. E você, como atleta, né, do duatlon, que é a corrida e a bicicleta, conhece bem esse espaço. Fala um pouquinho desse lugar que você conhece bem aqui. Então, a gente tem, né, no entorno do campo de futebol, a gente tem uma pista de atletismo que ela tem uma extensão de 420 metros. É uma pista simples de terra, né, mas que ela está demandando de um nivelamento, ela precisa de certos cuidados, porque já faz décadas e décadas que ela nunca passou por uma finalização, Uhum. né? Ela demanda de uma camada extra a partir do ponto onde nós estamos, para que a gente possa colocar aqui areia com uma terra vermelha, fazer uma liga boa e passar aqui com um caminhão que faça o assentamento, né, a compactação do piso, e a gente ter realmente uma pista bem nivelada de terra, que é um material barato, de fácil manutenção, que isso é o mais importante. Não adianta a gente tentar levar para a prefeitura ou tentar buscar por outros meios, vamos fazer uma pista de piso sintético aqui, que é uma Uhum. pista usada em provas profissionais, olímpicas, né? Mas é uma pista caríssima e que demandaria de certos cuidados. Então a gente jamais teria condição de, num futuro, caso haja necessidade de uma troca de piso, a gente ter a condição de trocá-la novamente. Então é muito mais fácil a gente tentar pensar numa solução
mais simples, mais duradoura, que permitam que a gente consiga cuidar dessa pista com, né, com menos recursos financeiros que demandaria uma outra pista. Então a gente tem essa pista, né, ela é fantástica, e a gente pode considerar que na região toda nós não temos um estádio com uma pista de atletismo como essa. Então nós temos aqui um espaço riquíssimo, capaz de trazer escolas, a comunidade para poder utilizá-la tanto para caminhada quanto para treinos, trazer aqui clubes, entendeu? Para fazerem aulas, e ele está subutilizado. Então é hora da gente colocar esse espaço em condições mínimas, né, para que depois a gente consiga pleitear recursos maiores e transformar isso aqui futuramente, quem sabe, num centro esportivo, multiesportes. E atualmente, né, do jeito que está, ela precisaria então desse trato, né, esse cuidado, pelo menos para ela ficar mais nivelada. A gente demanda de algumas adequações, né? Hoje a pista ela está em condições bem ruins, especialmente no lado oposto. Talvez a gente possa depois visitar, a gente vai ver. No lado oposto é onde normalmente há muito deslizamento de terra quando tem chuvas, então a lama acaba secando na pista e ela fica muito escorregadia. E aí ela também sofre do processo de erosão na hora que seca lá, então ela está cheia de rachaduras do outro lado, lá do estádio. Então esse tipo de cuidado é o cuidado mínimo que a gente precisa tentar conseguir resolver, e aí a partir disso a gente começa a criar um movimento de uso do estádio e fazer com que a população venha para cá. E no caso, na sua visão, né, trazendo a população para cá, o que isso aqui poderia se transformar? Então, nós temos aqui um espaço riquíssimo, né? A gente pode transformar isso aqui no Centro Esportivo Municipal, né, Luizense. O que transformaria isso aqui não só numa pista de atletismo e num campo de futebol, mas como um centro capaz de trazer a população, tanto a população escolar, do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo o ensino universitário, pode também ter eventos aqui, quanto a comunidade em si, entendeu? Para poder resolver e termos aqui aulas de atletismo, aulas de fundamentos básicos do esporte, e a gente poder ter, quem sabe no futuro, naquela edificação que nós temos aqui em frente ao campo, né, se ela pudesse um dia ser reerguida, a gente ter ali um centro com a própria Secretaria Municipal de Esportes, quem sabe, né, trazer a administração do esporte para dentro do estádio, construindo aqui dentro o centro esportivo, né, Monlevadense, e logo acima algumas salas onde poderíamos ter aulas de luta, aulas de dança, musculação, yoga e outras atividades esportivas que poderiam ser trazidas para cá, para atender não só a população e a região aqui, dos bairros, Areia Preta, Vila Tanque, a região próxima à usina. Eu acho que isso aqui é um ponto extremamente importante dentro da cidade para atrair a população. Sem dúvida. É uma das regiões históricas, né, da cidade. Monlevade começa nessa região e vai se expandindo. E é um bairro realmente, são bairros carentes de áreas esportivas, embora tenha aqui o grande estádio, um dos maiores da região, né? Exato. Na sua opinião, está faltando o quê, assim? Está faltando ocupar esse espaço para que a população venha, ter mais divulgação? O que precisa acontecer? Erivelton, eu acho que a gente precisa começar com o que tem. Né? O estádio não está em condições, mas ele já é possível de ser utilizado. Certo. Mesmo com as adequações em andamento, eu acho que hoje ele é possível de ser utilizado. Já existem corredores que vêm aqui diariamente poder utilizar a pista. Porque a gente sabe, correr na avenida, correr pela cidade não é seguro. E aqui a gente tem um lugar tranquilo, seguro, onde você tem um controle completo do seu treino, então aqui é perfeito. Mas, na minha opinião, o que eu entendo ser importante é a gente criar um cronograma e que a cidade abrace o estádio e divulgue claramente para amplo conhecimento os horários e dias de funcionamento desse estádio. Que horas que o estádio Luizense abre, que horas que ele fecha, quais dias ele funciona, porque assim a população tem condições de chegar aqui e começar a utilizar. Porque essa é a principal dúvida de várias pessoas quando chegam a mim nas redes sociais e perguntam: Thales, você usa o estádio, mas como é que você usa? Lembra que a gente estava conversando antes aqui sobre isso? Como é que o Thales usa o estádio? Não, eu venho porque ele está aberto.
Então, ele está aberto a todo mundo, mas ninguém sabe que o funcionamento dele é como é hoje. É. Então é preciso a gente ter do lado de fora uma placa com horários. Como funciona um posto de saúde? O posto de saúde do bairro qualquer na cidade, você sabe que ele funciona de segunda a sexta, de Uhum. tal horário da manhã até o horário final. É a mesma coisa que deveria ser aqui. O estádio Luizenche, ele é uma edificação pública, ele pertence, né, à administração municipal, Sim. então ele deveria ter, claro que na minha opinião, o horário de funcionamento que possui a administração municipal. Por exemplo, de 7 às 17, de Exato. 7 às E quem 18. sabe no futuro, como Uhum. nós temos iluminação no estádio, e a partir do momento em que o transformador que está aqui, que foi roubado há alguns anos atrás, puder ser readquirido, a gente possa abrir para termos um período noturno, porque, claro, a população trabalha na maior parte do dia. Sim. A maioria vai ter condições de utilizar aqui depois das 6 horas da tarde. Então, entre 6 e 8 horas da noite, aqui com iluminação, é um ponto extremamente importante para a cidade. E poderia se tornar, como você disse, um centro esportivo, até mesmo sem ser profissional, né? As pessoas poderiam vir aqui fazer caminhadas em torno da pista, Exato, sai do trabalho, vem para cá, vou caminhar no estádio, dar algumas voltas. É exato. um exercício também de saúde pública, né? É um exercício de saúde pública e é a hora que a gente pode dar vida para a região, porque a gente tem aqui tudo fechado durante o dia, durante a noite, e aí quando a gente chega aqui e vê esse movimento, vê as luzes acesas, isso aqui começa a ganhar vida, sabe? É. Começa a movimentar a cidade. Daqui a pouco, se isso aqui está em uso, vem um cara com um carrinho aqui e começa a instalar aqui e vender água de coco, água, suco, e você começa a girar negócios também. Uhum. Então você movimenta outras esferas da sociedade que não é só quem está interessado com esporte. Uhum. Então você começa a dar oportunidade para pessoas que antes não tinham a condição, vislumbrar no estádio Luizense, quem sabe a instalação de um momento aqui, de um quiosque, para montar uma lanchonete, um café, porque o estádio tem público, o estádio tem movimento, e com a construção ali para aulas futuras de karatê, de lutas diversas, musculação, isso aqui Uhum. passa a ter, né, um público específico. E aí a gente pode pleitear, quem sabe, no futuro, a instalação de uma lanchonete. Legal, e essa ideia, né? Isso é muito comum que a gente costuma ouvir dizer, que onde o bem não está, o mal ocupa. Aqui nós temos uma situação em que um transformador foi roubado, o estádio hoje está sem energia elétrica, os banheiros, eles precisam de uma melhoria para poder atender a comunidade dignamente, né? Entre outros problemas. Mas a gente já percebe, vocês devem ter percebido, o pessoal passando aqui atrás, que já houve uma movimentação para melhorar esse espaço. O gramado foi capinado, as marcas do campo foram refeitas, ou seja, depois que começou a ter uma certa movimentação, você começou a vir treinar aqui, começou a mostrar isso nas redes sociais e já trouxe um certo retorno para essa situação, né? O Erivelto, eu vou, na verdade, eu posso dizer que eu sempre treinei aqui, né? Eu só fiquei fora nesse período em que a gente morou no Reino Unido e que quando eu voltei eu ainda tive que ficar em Belo Horizonte com minha família por um tempo, mesmo Uhum. depois de ter voltado. Muito mais do que, né, retomada, a nossa reunião com o prefeito ela foi importante porque quando a gente procura uma coisa como essa, né, uma atenção para um estádio, um espaço como esse, a gente não está indo lá fazer cobrança, a gente está querendo contribuir, sabe? E assim, eu tenho essa energia. Então, assim, eu gostaria muito de canalizar essa minha energia para algo que seja importante. Não é para mim, porque eu consigo treinar em outros lugares também, mas é e para aqueles que não têm essa oportunidade de treinar num Uhum. espaço como esse. Eles podem ter. Então, ou seja, a gente tem as escolas aí com vários garotos que podem ter a oportunidade de usar um espaço desse e descobrir o esporte na vida deles. Então, a minha preocupação não é para o uso pessoal do Thales, mas é o quanto que isso aqui pode oferecer sabendo que ele está pronto. Nós não estamos pleiteando ou sonhando com algo a ser construído. Nós estamos sonhando com algo para ser cuidado E adequado, e né? adequado. Porque ele já existe, né? Eu disse aqui, é um estádio construído nos anos 50, tem o nome Luiz Enche, em homenagem ao engenheiro Luiz Enche, e que durante muito tempo, nas décadas de 70, 80 principalmente,
foi um grande polo de futebol. A gente se lembra aí dos times que fizeram história aqui, né? Metalúrgico, Belgo Minas, entre outros tantos que jogaram. Aqui já teve partidas do Cruzeiro, do Atlético, com suas equipes, que já vieram prestigiar João Monlevade, mas com o passar do tempo foi ficando obsoleto, foi ficando abandonado, foi ficando sem uso, na verdade, e com isso os problemas foram aumentando. E essas sugestões, elas são interessantes porque a comunidade ganha, né? E todos nós poderemos usufruir desse espaço a partir do momento em que ele for revitalizado. Você falava que começou a treinar aqui. Fala um pouquinho, uma curiosidade, né? O Thales monlevadense, já disputou vários campeonatos, já trouxe várias medalhas. Fala um pouquinho da sua história como atleta e da sua paixão pelo esporte. Então, o Thales, que hoje é conhecido por algumas pessoas aqui na cidade, né, como atleta de duatlon, ele começou depois que saiu da universidade. Olha só que interessante, porque eu não tive oportunidade quando adolescente, né, quanto estudante aqui em João Monlevade, de ter muitas oportunidades. Aí eu resolvi entrar para o esporte da maneira como eu estou hoje, depois da minha formação na universidade. Então já velho, né, com mais de 20 anos de idade. E aí eu me desenvolvi, né, consegui entrar para o duatlon, que ele surgiu na minha vida seguinte, eu comecei a fazer corrida de rua lá em 2004, na Volta Internacional da Pampulha. Legal. Aquilo me atraiu, eu comecei a treinar, eu tive treinadores que foram me ajudando nisso. Aí eu entrei para o triatlon, fazendo natação, ciclismo, fazendo algumas provas de triatlon nos primeiros anos. Mas aí depois eu me identifiquei com o duatlon, que é uma variação do triatlon, onde você corre, pedala e depois corre novamente. Qual que é a quilometragem de cada... Depende de cada prova ou tem padronizado? Não, depende, mas existem padrões, vamos dizer assim, existem distâncias mais populares, né? Sim. Você tem o duatlon standard, que é a distância clássica mais comum da modalidade, que são 10 km de corrida, são 40 km de ciclismo e depois 5 km de corrida. É uma prova só, larga todo mundo, você tem que executar as 3 etapas. Para intercalar a transição entre as modalidades, você tem um momento em que você chega para poder pegar a sua bicicleta, colocar o capacete, tirar o tênis de corrida, colocar a sapatilha de bike e fazer a mudança para a modalidade de ciclismo. E depois o contrário, quando você sai do ciclismo, tira o capacete, coloca a bicicleta no cavalete e vai correr novamente. Todo esse processo também de troca faz parte da corrida. Então o seu tempo começa da largada e só termina quando você cruza a linha de chegada. Então, inclusive, a transição entre as modalidades conta tempo para a modalidade. E tem a distância sprint, que são as metades, né? São 5 km de corrida, 20 km de bike e depois 2,5 km de corrida. São as duas mais comuns. Mas existem outras, né? Que dependendo do local onde se faz a prova, você não consegue fazer distâncias exatas. Então, você consegue fazer... Em média, quanto tempo dura uma prova dessa? O sprint costuma durar aproximadamente 1 hora. O standard, que é a distância mais comum, aproximadamente umas 2 horas de prova. E vence quem faz no menor tempo? Vence quem faz no menor tempo, quem chega na frente, né? Quando a largada é para todos, né? Feito no mesmo momento. Que legal. E para você, como é que é disputar essas provas, sendo de João Monlevade, levando o nome da cidade? O que você sente quando você está disputando? O que você pensa? É fantástico, porque depois de muito tempo, a partir do momento que eu já comecei a ser conhecido pela comunidade esportiva, eles já chegam para mim e falam assim, olha, é o mineirinho lá de Monlevade. Que Então legal. É bacana, porque aí acaba você traz essa identidade para você e você realmente fortalece isso, né, internamente. Então eu levo o Thales como sendo atleta de João Monlevade. Por mais que eu possa residir por um tempo em Belo Horizonte, mas eu sou o Thales de João Monlevade. E aí eu faço questão de mostrar isso, porque quem sabe eu não consigo inspirar outros, que não seja só no duatlon, que seja na corrida, na bike, quem sabe eu não consigo inspirar, motivar, enfim, de qualquer maneira, trazer coisas positivas para as pessoas que são da minha cidade. Acreditar que elas conseguem fazer algo que seja importante para elas, não necessariamente ser campeão, mas iniciar um esporte, fazer uma modalidade que traga felicidade e bem-estar para ela. E aí ela consegue, entendeu? Ela acreditar que a gente pode, mesmo sendo de onde você for, pode ser de uma cidade grande, pode ser do interior, como eu sou,
E como eu vivo e trabalho aqui, Aham. E você já disputou provas importantes, né? Fale algumas de suas principais marcas e conquistas de é, competições nacionais e internacionais. fundamentalmente, as minhas principais conquistas são no duatlon, apesar que eu já fiz provas de corrida e de ciclismo. Mas em 2025, agora, um ano atrás, em junho, eu fui campeão mundial de duatlon, como amador, né? Uhum. Foi a minha conquista mais importante da vida, né, no mundo esportivo. Essa prova foi onde mesmo? Ela foi em Pontevedra, na Galícia, né, Na na Espanha. Espanha. E eu também já fui vice-campeão mundial 2 vezes na distância sprint, 2015 e 2016. E fui medalha de bronze nos anos de 2023 e 24. Né? 23 foi na Espanha, em Ibiza, 24 foi em Townsville, na Austrália. Então tem 3 anos que eu tenho tido, entre aspas, a sorte, né, de estar ali no top 3. Mas quando a sorte encontra a pessoa preparada, Quem sabe? aí acontece, né? Não é só sorte, é treino, dedicação. É uma pitada de cada coisa. A gente nunca descarta a É sorte, né? verdade. Ô, Thales, e assim, isso que você traz, isso que você carrega, né, esse orgulho, você disse, essa identidade de Monlevade, o que que você enxerga que esse estádio em potencial poderia para projetar futuros Thales, né, que hoje talvez estejam nos ouvindo aí, os meninos menorzinhos, você fala que começou depois dos 20 anos, já na pós-graduação, na faculdade, Uhum. etc. Mas o que que você gostaria de deixar para que surjam futuros Thales e É. outras meninas também que participem dessas provas? Meu sonho, assim, é que o esporte na escola, ele tem uma importância que ele poderia ter. Que a gente sabe que tem as limitações da cidade e de qualquer outro lugar no país. Mas eu tive uma experiência muito marcante com o esporte fora do país e eu tento trazer isso para cá. Eu tento trazer o peso que o esporte tem na formação humana de todo estudante, seja ele lá do ensino fundamental até o ensino universitário. Então, assim, eu acredito muito que se a gente conseguisse movimentar a educação com o esporte, elas poderiam se unir e transformar o esporte escolar uma enorme ferramenta de formação, tanto humana, né, quanto esportiva, obviamente. Mas o Uhum. esporte ele pode ser a parte secundária disso, mas Sim. ele como ferramenta de formação humana, entendeu? Os valores que o esporte traz para nós, de resiliência, de respeito, de obediência às regras, são coisas que a gente leva para a vida, Aham. para todos os setores da sociedade. Mas a gente aprende isso de uma maneira muito direta no esporte. Os reflexos da obediência às regras, dos resultados, da resiliência, do esforço, eles são quase que imediatos. Então você consegue mimetizar muitas das coisas que nós vivemos no dia a dia no esporte em um curto espaço de tempo. Uhum. E aí a gente consegue perceber os valores de tudo isso. Até mesmo a questão da superação, né? De Exato. querer corrigir um erro, de entender por que que o tempo não foi tão bom por conta daquela passada, ou por conta daquela transição que não foi bem feita. E às vezes aprender com. Rever processos, né? Exato. A derrota ela tá ali para te ensinar. É A verdade. derrota não tá para te massacrar. Então, às vezes, se você não fez aquilo que você gostaria, você não entende aquilo como um fracasso. Entenda aquilo como uma oportunidade de melhorar. É igual você vai mal numa prova. Entenda aquele resultado como sendo uma oportunidade de você enxergar suas deficiências. E aí você vai e melhora. Então no esporte é muito parecido. Então eu gostaria muito de conseguir movimentar a educação da cidade com a parte de esportes e tentar sensibilizar a prefeitura para isso, para que a gente consiga, quem sabe no futuro, trazer para cá jogos escolares de atletismo, com seletivas internas feitas pelas escolas alguns meses antes, montando suas próprias equipes, Uhum. trazendo Luiz Prisco, Centro Educacional de João Monlevade, EMIP, todas as outras escolas, as particulares e as estaduais. Aham. Cada uma monta o seu time num processo seletivo aqui dentro, e alguns meses depois nós vamos finalizar o semestre ou o ano acadêmico com um grande evento aqui esportivo, reunindo todas as escolas naquele que seria o campeonato municipal de atletismo, com Uhum. todas as faixas etárias, com todos os anos escolares. O que seria brilhante. Nós temos uma arquibancada com pais, colegas de escola, famílias vindo aqui, todo mundo torcer para poder a gente criar esse evento.
Quem sabe? E quais modalidades seriam possíveis aqui do atletismo? Além da corrida? A gente tem várias distâncias de corrida, né? A gente tem as corridas de velocidade, os 100, os 200 metros, tem as distâncias intermediárias também, né, escolares. A gente tem as distâncias de meio fundo, já para os 400, 800, 1.500 metros, tudo pode ser feito aqui. A gente tem as modalidades de campo, que são os lançamentos e os arremessos, né, arremesso de peso, lançamento de dardo, de martelo. A gente tem as provas de revezamento, né, que são as equipes que se reúnem para poder realizar uma prova. Sim. O revezamento ele pode ser tanto de sexo único, você põe revezamento feminino e masculino, mas também nós temos agora revezamentos Mistos, né? mistos, o que é importante também, que a Muito gente bom. reúne mais pessoas. Então nós temos várias dessas distâncias, as de velocidade e as de fundo, e as provas de campo, de arremesso, salto. Lá do outro lado nós temos a pista para salto em distância e salto triplo, que o nosso atletismo tem vários nomes importantes, como Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, mais recentemente Jardel Gregório, também outros nomes importantes do nosso atletismo, nos saltos. Então é isso, Monlevade tem a oportunidade de se transformar numa referência municipal, regional, estadual e até nacional do atletismo, a partir de uma área pública que já existe, mas que precisaria de adequações. É isso que você defende? Esse é meu sonho, né? Eu acredito que esse movimento, se depender de mim, ele vai continuar. Eu tenho esse esforço, e esse é o sonho meu, transformar o estádio Luizense, né? Um estádio que carrega um nome importantíssimo para a história da cidade. Ele está num ponto, eu lembro que eu comentei muito, ele está num ponto importante da cidade, porque aqui à direita está a usina, e a cidade cresce a partir daqui e vai para Carneirinhos, o que hoje é o centro comercial da cidade. Então ele tem um valor histórico importantíssimo para a nossa cidade. A gente não pode deixar esse estádio aqui nas condições em que ele vem passando pelos últimos anos. Então a gente tem que considerar que o que nós vamos fazer com esse estádio é resolver várias situações: esportiva, escolar, saúde e também a memória da cidade. Sim. Então são quatro dimensões importantes que a gente está tentando considerar em tudo isso aqui. E principalmente dando vida e utilidade ao importante espaço público aqui de João Monlevade. É isso aí. Agradeço, Thales, a conversa. Esse foi mais um Erivelton Braz Entrevista, hoje de forma especialíssima aqui no Estádio Luizense, com essa fera do esporte que está dando ideias para que Monlevade avance nessa área também. Continue conosco nas redes sociais do Jornal Notícia. Até a próxima.